Amém? Glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar. Toda honra e toda glória através do seu Filho amado. Vamos fazer aquilo, hoje é sábado, aquilo que Jesus sempre fez quando esteve na terra e os seus. O sábado e o domingo, que era de glorificação ao Senhor, de fazer a obra, de trabalhar para aquele que é eterno e que tem um salário eterno. Porque nós trabalhamos de segunda a sexta para o homem, que vai se acabar, para o homem que realmente paga um salário que não dura. Então nós devemos também no sábado e no domingo trabalhar para um que nos dá o salário eterno. Mas hoje estamos usando o sábado ou para trabalhar, para ganhar um salário que não vale nada, que se acaba, ou se não usando sábado e domingo para um lazer. Não. Sábado e domingo é para a honra e glória daquele que criou os céus da terra. Amém? Por isso essa igreja procura guardar todos os mandamentos que existem do Filho de Deus. Nessa igreja você se liberta do poder de Satanás. Nessa igreja você se liberta da escravidão de diabo. Nessa igreja você se liberta do poder dos enviados de Satanás evangélicos que estão em cima do altar com a gravata e um terno, enganando, mentindo e roubando o seu dinheiro, lhe prendendo para destruir você e matar. Nessa igreja aqui você recebe a cura em nome de Jesus, do corpo e da alma. É só entrar no teu quarto e começar a escutar o culto que essa igreja realiza todos os sábados e todos os dias. Amém. Toda honra e toda glória para ti, Senhor, através do teu Filho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho do Criador dos céus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo perante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com João e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E ele comia gafanhotos e mel silvestre, era o seu alimento. E João pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João Batista no rio Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele. E se ouviu uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Me regozijo, me alegro. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve Jesus no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando este evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino do Criador dos céus está próximo. Arrependei-vos e credes neste evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde
vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após Jesus. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava no sábado. Fazia a obra do Criador dos céus. E maravilharam-se da sua doutrina, porque Jesus os ensinava como tendo autoridade de Deus, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que tenho eu contigo, Jesus! Bem sei quem tu és o santo do Criador dos céus. Repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu daquele homem, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é e que é isto? Que nova doutrina é esta? Que novo evangelho é este? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Aleluias. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão, Pedro, estava deitada na cama com febre. Logo Jesus lhe falou, e então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela os serviu. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, lhe trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Aproximou-se de Jesus um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Senhor, se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou naquele leproso, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu. Nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, aquele que era leproso e ficou limpo, começou a apregoar, a gritar e a dizer para todo mundo ouvir muitas coisas, e a divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com Jesus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava em casa. Logo se ajuntou tantos
que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra de Deus. E vieram ter com Jesus, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, pastores evangélicos, que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam e murmuravam entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se o paralítico e tomando logo a sua cama, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam ao Criador dos céus, dizendo: nunca tal coisa vimos. E tornou Jesus a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com Jesus, e ele os ensinava. E passando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Os escribas e fariseus, hipócritas evangélicos, vendo o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles, e o esposo enquanto tem consigo? O esposo não pode jejuar, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, a rotura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entornam-se o vinho. Os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Aconteceu que, passando Jesus, ele no sábado, pelas searas, os seus discípulos tiveram fome e começaram a arrancar espigas de milhos e a comer. E os fariseus, hipócritas, pastores evangélicos, lhe disseram: vês porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão só os sacerdotes. Dando também aos que com eles estavam, disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
E outra vez entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam os fariseus hipócritas, pastores evangélicos, observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, vem para o meio. E lhe perguntou aos fariseus: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou matar? E os fariseus hipócritas, pastores evangélicos, ficaram calados. Se calaram. E olhando Jesus para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem que estava com a mão mirrada: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída a sua mão sã como a outra. Aleluia. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu-se uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém e da Idumeia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo como grandes coisas fazia, vinha ter com Jesus. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem e ser curado. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante de Jesus, aleluia, e clamavam dizendo: tu és o Filho do Criador dos céus, tu és o pastor que viria, tu és o guia do povo de Israel, tu és realmente o rei. E ele os ameaçava muito para que não os manifestasse isso. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 pastores para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar e a ensinar este evangelho, esta palavra, e para que tivesse o poder de curar e as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão primeiro, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, e que se significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, a Bartolomeu, a Mateus, a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariote, o que o traiu. Aleluias. E foram para uma casa, e ali fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, está doido. Quando os fariseus ouviram isso, os saíram para o prender. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: ele tem Beelzebul, está endemoniado, pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os assim, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra ela mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra ele mesmo e for dividido, ele não pode subsistir, antes terá o fim. Ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrá-lo, o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer porém que blasfemar contra este evangelho, contra estas palavras, o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam:
contém espíritos imundos. E chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-lhe chamar. E a multidão estava assentada ao redor de Jesus, e disseram a Jesus que a mãe dele e os irmãos e as irmãs estavam lá fora e queriam falar com ele. E Jesus, por sua vez, lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhou em redor para a multidão que estava seguindo ele, ouvindo as palavras de seu pai, assentado junto dele, e disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porquanto qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este será meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Aleluia. Outra vez começou a ensinar junto do mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Toda a multidão estava em terra junto do mar, e ele ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua palavra, na sua parábola, na sua doutrina: ouvis, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhe: quem tem ouvidos, ouça estas parábolas. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. E ele lhe disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, para que ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra de Deus foi pregada, mas tendo eles ouvido a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo estas palavras, logo com prazer a ouvem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo o sofrimento, a angústia, a perseguição, por causa destas palavras, se escandalizam. Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem estas palavras, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas que tem na vida sufocam estas palavras e ficam infrutíferas. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem estas palavras, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Aleluia. E disse: vem porventura a candeia para se colocar debaixo do alqueiro ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de se manifestar, e não se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhe Jesus: atendei
ouvi, com a medida com que medires, vos medirão a vós, e vos ainda acrescentarão, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino do Criador dos céus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, lhe mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a quem assemelharemos o reino do Criador dos céus? Ou com que compararemos, representaremos o reino dos céus? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, se faz maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sombra das suas asas. E com muitas parábolas Jesus lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, e sem parábola Jesus nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal no mar de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram os discípulos, dizendo-lhe: mestre, não se te incomoda que vamos todos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, mar, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos, tão incrédulos, ainda não tendes fé? E sentiam uma grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar aquele homem. Andava sempre de dia e de noite, clamando e gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus de longe, ele correu e o adorou, e clamando, gritando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Criador Altíssimo? Assim conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia Jesus: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E o demônio respondendo disse: somos legiões, e o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogou a Jesus, dizendo: nos manda para aquelas manadas de porcos. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo eles daquele homem, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos,
porcos, e a manada de porcos se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que teve a legião assentado, vestido em seu juízo perfeito, e temeram muito. E os que aquilo tinham visto lhe contaram o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos, porque estavam com muito medo. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que foi endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, respondeu ao que era endemoniado e disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus familiares, anuncia-lhe como grandes coisas o Senhor fez a ti, e como teve misericórdia de ti. E ele foi pulando, foi gritando, e começou a pregoar, a anunciar na rua, na sua casa, no bairro, na sua casa, aos seus familiares, como grandes coisas Jesus Cristo lhe fez. E todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais dos pastores da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe rogava muito, dizendo: Senhor, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela fique curada e ela viva. E foi Jesus com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que gastou todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolvia, ia de mal a pior, que havia padecido muito, sofrido muito, e gastado tudo com os médicos, e desperdiçado toda a sua riqueza para ficar curada, mas não conseguia, nada lhe aproveitaria disso que fez, antes ia de mal a pior. Ouvindo ela falar de Jesus, veio por detrás de Jesus, entre a multidão, saiu se arrastando entre a multidão, oh glória, e tocou nos seus vestidos, porque ela tinha fé que tocando ficaria curada, porque ela dizia no seu coração: se tão somente tocar nas vestes desse homem, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquela enfermidade. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Tocou nos meus vestidos. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te oprime, te aperta, e perguntas quem me tocou? E Jesus olhava em redor para ver quem lhe tinha tocado. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e disse, e prostrada diante de Jesus, disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz para a tua casa, porque já estás curada deste mal.